Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Escritório Habitat. Hoje abordaremos o tema Vistoria de Obras. Segundo a NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vistoria é a constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam. Trazendo para a área da construção civil, a vistoria de uma obra é essencial para verificar se a obra está em conformidade com os projetos elaborados e, consequentemente, com as normas vigentes. Dessa forma, é possível identificar situações que, futuramente, poderiam gerar graves problemas para a edificação. Logo, a vistoria é caracterizada como atividade preventiva, tornando-se indispensável sua realização tanto antes da entrega da obra, quanto periodicamente durante sua execução. Competências a serem desenvolvidas. A vistoria abrange a necessidade de documentar as características da construção, sendo utilizada como uma referência que será observada por construtoras, clientes e profissionais da área. É um procedimento que servirá para ações preventivas, corretivas e, até mesmo, para a segurança jurídica dos envolvidos. Para a realização dessa atividade é necessário que o responsável desenvolva e possua algumas competências, como a compatibilização de projetos, prudência, prática profissional e confiabilidade. Compatibilização de projetos. A compatibilização de projetos serve tanto para evitar que ocorram problemas durante a execução da obra, como para uma análise futura, a fim de verificar se houve alguma incompatibilização de projetos que passou despercebida e acarretou falhas na construção, ou, também, se a obra finalizada está de acordo com projetos desenvolvidos. As principais áreas que devem ser vistoriadas são hidrossanitária, elétrica, estrutural e arquitetônica. Hidrossanitária. A parte hidrossanitária engloba todos os componentes das instalações de água fria, como aparelhos sanitários, chuveiros e pias, das instalações de água pluvial, como calhas, e das instalações do sistema de esgoto, como as caixas de gorduras. Todos os equipamentos destas instalações devem ser analisados para verificar sua conservação e sua funcionalidade. É fundamental analisar não só se as instalações estão preservadas, mas também se o fluxo de água é adequado e conduz com a vazão calculada no projeto. Elétrica. Na vistoria das instalações elétricas, concentram-se as análises em relação aos interruptores, lâmpadas, tomadas, equipamentos e cabeamento. Deverá ser observada se as instalações estão adequadas para o ambiente, se há cabos ou fios soltos ou desgastados. E, também, é importante observar se a distribuição de pontos de tomada e de iluminação é ideal para o uso do ambiente e se os padrões de energia fornecidos estão corretos. Estrutural e arquitetônico. É uma análise mais ampla, pois contempla tanto componentes com funções estruturais, como pilares e vigas, quanto os elementos arquitetônicos da edificação, como grades, portas e janelas. É importante observar as condições e padrões de qualidade dos materiais usados nas estruturas, como concreto e armadura, e comparar os dados obtidos com aqueles que estão descritos no projeto. Outro ponto indispensável é o cálculo das medidas dos ambientes que compõem o imóvel para conferir a metragem quadrada dele. A localização das esquadrias deve ser analisada, verificando também os peitoris das janelas e a boneca das portas. Prudência. A vistoria é uma prática preventiva ao verificar situações que futuramente possam gerar problemas. É fundamental para proteger juridicamente as construtoras e imobiliárias, ou seja, é um aliado inseparável da prudência. A fim da vistoria se tornar cada vez mais recorrente, a Câmara dos Deputados, em 2012, aprovou o projeto de lei 3.370, atualmente arquivado, que obriga todos os edifícios a passar por uma vistoria técnica de estado geral de solidez e funcionalidade, uma vez a cada 5 anos. A lei visa reduzir também o intervalo entre inspeções para 3 anos, no caso de prédios com mais de 20 anos de idade. Prática profissional. A realização da vistoria de obras deve ser feita, obrigatoriamente, por um arquiteto habilitado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, ou engenheiro civil, habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. É com seu auxílio que é possível identificar a situação de conservação do imóvel, se a entrega já pode ser realizada ou será necessário algum reparo, se a obra está em conformidade com os projetos, com a legislação e com o contrato. Além disso, o laudo técnico, documento produzido com os dados obtidos na vistoria, deve ser elaborado por profissionais capacitados, pois nele consta todas as condições técnicas de uso e manutenção da edificação. Confiabilidade. A escolha do responsável pela vistoria deve levar em consideração o tipo de análise a ser feita e qual é o local a ser vistoriado.
Assim, é possível contratar um profissional especializado e confiável para o serviço. Durante o procedimento da vistoria, o responsável escolhido deve seguir métodos específicos para reunir todos os dados necessários para atestar as condições do ambiente, englobando cálculos, testes de qualidade e registros fotográficos. Destaca-se que a vistoria na construção civil é, especialmente, um procedimento de registro. No fim, essa atividade deve resultar em um laudo técnico detalhado sobre o ambiente vistoriado. Tecnologia a favor da vistoria. No âmbito das vistorias, a tecnologia viabilizou a minimização dos custos e a maximização da rapidez dos resultados. Nos últimos anos, desenvolveu-se cada vez mais aplicativos capazes de armazenar as mais variadas informações, como códigos, plantas, fotografias, entre outros dados. Estes aplicativos são acessados a partir de tablets e smartphones e permitem a aplicação de checklists pré-definidos para a verificação de diversos itens, sendo possível avaliar as conformidades do projeto. Possibilitam a assinatura eletrônica, substituindo a assinatura manuscrita e, uma vez que esse recurso pode ser automatizado, otimizando o tempo. Outra inovação que vem facilitando o processo de vistorias é o drone. Esse aparelho pode ser utilizado para obter detalhes imperceptíveis de uma obra. Essas imagens são enviadas a um centro de dados, o qual faz uma varredura de todos os itens a serem examinados, detectando possíveis inconformidades. Controle de imagens. O uso de aplicativos através de tablets e smartphones permite que as imagens captadas sejam dispostas ao responsável em tempo real, dando celeridade ao processo caso necessite de alterações. Embora o relatório fotográfico caracterize-se por ser uma reportagem sem cunho técnico, é fundamental um laudo seguido de um relatório técnico. Em casos extremos, esse recurso pode proteger juridicamente a empresa contratada, uma vez que comprova com imagens o estado em que a obra foi entregue ao cliente. Segurança de dados. Serão coletados dados a respeito da obra, os quais serão utilizados posteriormente para a elaboração do laudo. É importante ter cuidado no armazenamento dessas informações, para que não haja a perda e, consequentemente, comprometa o processo. Laudo versus parecer. De acordo com a NBR 13572, laudo é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá suas conclusões ou avalia, fundamentadamente, o valor de coisas ou direitos. E parecer técnico é opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre o assunto de sua especialidade. É importante entender as necessidades do imóvel ao contratar um laudo ou parecer, pois caso contrário poderá ser adquirido um documento que não seja adequado para prover soluções. Um laudo se aplica nas situações em que se deseja elucidar um determinado fato, por exemplo, uma patologia na alvenaria. O profissional terá que esclarecer as causas dessa patologia e fundamentar os fatos. Em contrapartida, o parecer é utilizado nas situações em que se deseja averiguar as condições de uso e manutenção de uma determinada edificação, ou encontrar e esclarecer um problema. Dicas para a vistoria durante obras. A vistoria não se limita apenas após a entrega da obra. Essa pode e deve ser realizada periodicamente durante a execução. Para isso, serão algumas dicas para o melhor desempenho da vistoria de uma obra. Checklist antes da entrega do imóvel. A vistoria realizada depois da finalização da obra e antes de sua entrega é uma atividade que requer muita atenção, pois são muitos pontos a serem analisados: pintura, revestimento, rodapé, forro, esquadrias, entre outros, para ajudar a controlar as conformidades e não conformidades observadas. A organização e o controle de informação são fundamentais para a elaboração de um checklist. Alguns exemplos de checklist são: lavabos e banheiros, lembrando que A significa aprovado e R reprovado, salas e dormitórios, cozinhas e área de serviços. Vale lembrar que quando o item for reprovado, é fundamental tanto anotar uma observação, quanto fotografar para, posteriormente, buscar soluções para torná-lo aceitável.